pessoal, vamos voltando. Então, tem duas perguntas ali no chat. Uma, como é que a gente mantém o paciente até a saída do laudo? Normalmente, esses pacientes, eles já chegam para a gente com algum tipo de tratamento, né? É muito difícil ele chegar zero tratamento. Ele já chega, às vezes, com corticoide, com alguma coisa, uma mudança de dieta. Então, assim, para entrar com o quimioterápico, eu espero sair o resultado. Mas se esse paciente já estiver usando, por exemplo, um corticoide ou tiver muita sintomatologia, eu costumo manter o corticoide. Até porque, pensando em linfoma de baixo grau, a gente vai usar corticoide, né? Junto com o leuqueran. E o outro ponto é que quando a gente fala em resistência mediada por corticoide, a maioria das vezes essa resistência ainda é mais induzida por glicoproteína P, por expressão de MDR1. E aí lembrar que o clorambucil é um alquilante, então o MDR1, né, a glicoproteína P, ela não confere resistência para alquilante, é mais para antimicrotúbulo e para antibiótico antitumoral. Então, em teoria, esse corticoide não levaria a uma super resistência aos alquilantes. E sobre a questão do oclacitinib, por causa do JAK2, STAT3, STAT5, não tem nenhum estudo, eu acho que tampouco vai ter algo tão recente, tá? Porque teria que ver, porque ali ainda a gente tem um outro problema. A maioria das vezes que você tem ativação da via do STAT3 ou 5 para indução de câncer, a via que está mais envolvida é o JAK2 e o clacitinib bloqueia mais o JAK1. Então, ainda vai um longo caminho para a gente transpor isso para uma realidade terapêutica, tá? Então, por hora, não. Beleza? Vamos lá, galera. Então, dando continuidade aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre exames laboratoriais no linfoma gastrointestinal de baixo grau, e aí na sequência a gente já entra em tratamento, beleza? Então, esses pacientes, a gente vai fazer hemograma, a gente pode ver anemia e eosinofilia, são as duas principais alterações. Eventualmente, linfocitoses, a gente vai discutir sobre isso. Aqui no caso, o perfil renal e hepático, ele é mais em virtude de avaliar comorbidades, que muitos são gatos idosos, então pode ter alguma doença pré-existente. A dosagem de albumina, pensando numa avaliação de absorção, e cobalamina e folato, pensando principalmente a baixa de cobalamina em ilho, né? E o folato em jejum. Honestamente, pessoal, aqui eu doso mais a cobalamina, porque o folato ele deixa a gente muito bagunçado. Porque o folato ele pode estar normal, aumentado ou diminuído. A cobalamina, na maioria das vezes, ela vai estar de normal a diminuída, porque a absorção de cobalamina é no ilho. Mas muitas vezes, quando vocês têm disbiose, vocês podem ter crescimento de bactérias produtoras de folato. Então, muitas vezes, esse folato ele vai estar até aumentado do que diminuído. Se fosse algo linear, né, a gente imaginaria uma diminuição do folato, porque o jejum não está funcionando, então não tá absorvendo esse folato. Porém, como a disbiose e há muitas bactérias produtoras de folato, você aumenta a concentração do folato ali na região e aí acaba absorvendo esse excesso de folato e o folato pode dar até aumentado. Então, aqui para a gente ver função, a cobalamina vai ser mais fidedigna em avaliar essa função do ilho e em relação ao jejum, a gente fica um pouco mais perdido nesse ponto, ok? Então, as anemias aqui são de várias formas. A gente pode ter desde anemia normocítica normocrômica, da própria deficiência, da anemia de doença crônica. Isso é muito comum nesses pacientes. Ou eu posso ter anemia por deficiência de cobalamina. Classicamente, se a gente for ver, anemia por deficiência de cobalamina, ela deveria ser macrocítica hipocrômica. Por que ela deveria ser macrocítica hipocrômica? A cobalamina ela é super importante no processo de maturação da hemácia, de reticulócito para hemácia madura. Então, se eu tenho uma deficiência de cobalamina, em teoria,
eu não tenho essa mudança nessa maturação. E aí, como o reticulócito ele é maior, a anemia seria macrocítica, porém ele carrega menos hemoglobina, levando a uma hipocromia. Só que isso é muito comum em humanos. A maioria das anemias por deficiência de cobalamina na veterinária, seja cães e gatos, elas tendem a ser normocítica, normocrômica. É muito difícil a gente ver essa macrocítica hipocrômica, tá? Então, é um dado que a gente precisa ficar atento. E aí, pessoal, eventualmente, se eu tenho uma desnutrição muito grave, se eu tenho uma perda crônica de sangue, né, eu tenho perdas de ferro importante, aí eu vou ter anemias microcíticas hipocrômicas. Então, é importante entender o tipo de anemia para vocês saberem, né, o que tem que suplementar, como suplementar, para a gente fazer essa triagem. Então, se eu tenho uma microcítica hipocrômica, talvez eu tenha que pensar em ferro. Se eu tenho uma macrocítica hipocrômica, eu descarto causas hemolíticas, causas hemorrágicas e a cobalamina está baixa, eu tenho que suplementar a cobalamina e aí para anemia de doença crônica é tratar o próprio linfoma. Tá? Então, mostrando aí que mas nos cães, pelo menos, a gente não tem tanto dado em gato, essa baixa de cobalamina, ela não parece levar essa anemia macrocítica hipocrômica. Então, anemias de diferentes formas, digamos assim, de diferentes etiologias. A gente vai ter a hiperosinofilia paraneoplásica em uma pequena parcela de pacientes. Normalmente, pessoal, o que acontece? Alguns casos de linfomas T, eles podem secretar interleucina 5 e a interleucina 5 estimula a produção de eosinófilos, tá? Então, isso vocês precisam ficar muito atentos, tá? É uma das síndromes é um dos principais causas de hiperosinofilia paraneoplásica. Então, esses gatos, eles vão fazer hiperosinofilia marcante, às vezes 20 mil, 25 mil eosinófilos, que é muito diferente daquela hiperosinofilia de causas parasitárias ou alérgicas. Aqui a eosinofilia ela é bem pronunciada, ok? Então esse aqui é um paciente, né, que eu já mostrei várias vezes em aula, ó, ele chegou a 28 mil eosinófilos, tá? Então esses 28 mil eosinófilos, eles não vão ser de causas parasitárias ou alérgicas. A eosinofilia parasitária ou alérgica, ela é muito discreta, ela é muito discreta. 8 mil eosinófilos, eles não vão ser de causas parasitárias ou alérgicas. A eosinofilia parasitária ou alérgica, ela é muito discreta. Cuidado, pessoal, 2.500, 3.000.
Então, numa eosinofilia marcante, eu tenho que pensar na possibilidade de ser aí um linfoma. Cuidado, pessoal, esse gatinho tinha linfoma confirmado, né? Então, ele tinha uma hipereosinofilia paraneoplásica, e depois que o tratamento já foi diminuindo, ele chegou a normalizar esses eosinófilos, tá? Cuidado, pessoal, eosinofilia marcante assim, pode estar associado a vários processos intestinais, porque não é só o linfoma que causa. A gente vai ver que mastocitomas fazem isso e as fibroplasias esclerosantes eosinofílicas felinas também fazem isso. Então, massas intestinais em gato com eosinofilia tem no mínimo 3 diferenciais, que a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente, ok? Então, outra alteração que é rara, mas pode acontecer, é basofilia paraneoplásica, tá? Então, os animais podem apresentar basofilia paraneoplásica, é raro, esse aqui é um caso relatado, que o gato chegou a 12 mil basófilos. Para quem sabe, né, 12 mil basófilos é um número extremamente alto, porque normalmente dá 0 basófilo. Então, de 0 para 12 não sabem ao extremamente alto, ok? Então, nesse caso, eles também viram uma basofilia paraneoplásica e eles não sabem ao certo, né, o que levou a isso. Eles sugerem a liberação de interleucina 3, mas a interleucina 3 ela deveria também aumentar a eosinófilo, e nesse caso, em especial, não aconteceu. Nós temos alguns relatos muito isolados de basofilia paraneoplásica, mas a maioria, ó, aqui a leucemias, linfoma intestinal, leucemia, linfoma intestinal e leucemia. Então, realmente pensar aí em basofilias muito pronunciadas, vocês lembrarem de investigar também linfoma intestinal, tá? Então, não esqueçam disso, e muitas vezes essa basofilia não vai ser tão pronunciada, ó. 4.600, 2.400, né? 4.900. Ah, Paulo, não é tão alto. Mas pensando que o normal é dar 0, né? Olha esse animal aqui, 12.700. Então, assim, pensando que o normal de basófilo é 0, que a gente praticamente não encontra basófilo, se você tiver aí 12.000, 5.000, 2.000, vai ser 2.000 vezes o valor de referência. Então, ficar atento de incluir nos casos de basofilia uma investigação intestinal, porque às vezes esse gato ele vai por uma avaliação de rotina, um check-up, e aí eventualmente encontra uma basofilia lá, lembrar de ficar atento em relação a isso, tá? E os linfócitos, pessoal, normalmente linfomas gastrointestinais não costumam fazer envolvimento de sangue periférico, não costuma ter transbordamento de linfócito do intestino para o sangue. Isso não é um evento comum, mas não é impossível. Vocês vão voltar a falar dessa gatinha. Ela é bem didática, eu vou voltar a falar dela, mas a Lisa é uma esfinx de 8 anos que chegou para mim com linfoma gastrointestinal de baixo grau, de pequenas células, diagnosticada por biópsia mais imunohistoquímica. E olha aqui, pessoal, ela chegou a 40 mil linfócitos. Tá? Não é comum isso, e a gente não sabe se esse fato de ter o transbordamento desses linfócitos pro sangue periférico, se teria algum peso, digamos assim, do ponto de vista prognóstico. Já que linfomas de baixo grau, pelo menos em cães, a gente não tem esse dado em gato, linfomas em cães que fazem linfocitose periférica, né, que colocariam esse paciente num estadiamento 5, a gente sabe que esse estadiamento 5 para linfomas de baixo grau, na maioria das vezes, não tem peso negativo do ponto de vista prognóstico. A gente não sabe se em gatos isso também acontece, visto que o transbordamento desses linfócitos para sangue periférico é um evento muito incomum em linfoma gastrointestinal de pequenas células.
Essa gatinha, por hora, está muito bem com o tratamento, né? Já aí está 8 ou 9 meses em segmento, se eu não me engano, e está tudo bem. Mas a gente não tem dados em larga escala, porque não é comum linfoma de baixo grau fazer transbordamento em sangue periférico como essa gatinha. Nós entramos com o tratamento para o linfoma e normalizou. Hoje ela é uma gata que tem linfócitos normais, tá? Só que cuidado, pessoal, olha a diferença aqui, ó. Essa aqui é uma outra paciente, a Mini, tá? A Mini, ela chegou para a gente com linfoma de pequenas células, e aí olha aqui o que que aconteceu. Ela tinha 7% de linfócitos atípicos. Opa, se ela tem linfócitos atípicos, se ela tem linfócitos grandes, isso não é compatível com linfoma de baixo grau. Linfoma de baixo grau, se for fazer transbordamento, ele vai fazer um transbordamento de células pequenas. Então, se eu começo a ter células grandes nesse hemograma, né, eu tenho que pensar que isso não é proveniente do linfoma de baixo grau, porque ele é linfócito pequeno. Então, ou está havendo uma transformação desse linfoma em um linfoma de alto grau, ou essa gatinha está apresentando linfoma em outro sítio, um linfoma de alto grau em outro sítio, ou essa gatinha tem uma leucemia, tá? Então, quando a gente pega isso aqui, olha a importância de vocês entenderem tamanho de linfócito. Se essa gatinha tem um linfoma de baixo grau, se ela tem um linfoma de baixo grau intestinal e começa a apresentar linfócitos atípicos, linfócitos grandes no sangue periférico, alguma coisa não está batendo. Então, as possibilidades aqui, ou ela está fazendo transformação blástica, né, com comprometimento de sangue periférico, ou ela tem um linfoma em outro ponto que fez envolvimento de sangue periférico, ou ela tem uma leucemia, tá? Isso aqui não pode ser culpa de um linfoma intestinal de baixo grau, visto que linfoma intestinal de baixo grau são linfócitos pequenos, então teria que cair na circulação linfócitos pequenos. Então, essas interpretações, pessoal, vocês precisam ter, ok? Isso é muito, muito importante. Sobre a cobalamina é tranquilo, né? A cobalamina, ela é a vitamina B12. A gente sabe que a cobalamina, ela vem da dieta. Qualquer, assim, as dietas têm cobalamina suficiente. Elas são transportadas por um fator intrínseco pancreático e vão ser absorvidas no ilho. Isso aqui o oncologista tem que ter claro na cabeça, pessoal. E aí, quando que eu vou ter baixa de cobalamina? Por dieta pobre em cobalamina, é raro. Deficiência no transporte dessa cobalamina, né? Então, quando eu tenho uma insuficiência pancreática exócrina, uma pancreatite crônica que não secrete mais o fator intrínseco pancreático, ela passa direto, ela não vai ser transportada ao local onde ela deveria ser transportada. E aonde ela deveria ser transportada? Para o ilho. Então, quando eu tenho uma enteropatia inflamatória crônica, linfoplasmocitária, eosinofílica, supurativa, granulomatosa, não importa. Se eu tenho um comprometimento da absorção do ilho ou um linfoma acometendo o ilho, e a maioria acomete, eu posso ter baixa de cobalamina, tá? Então, só mostrando, numa situação normal, a cobalamina vem da dieta, se liga no fator intrínseco pancreático e quando ela chega lá no ilho, ela é absorvida para cair na corrente sanguínea. Quando eu tenho falta de cobalamina, quando eu não tenho fator intrínseco pancreático porque meu pâncreas está com algum problema, ou quando eu tenho algum problema no ilho, seja inflamatório ou neoplásico, eu não absorvo cobalamina, tá?